Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo do quadro Dialogando sobre Comex. E o vídeo de hoje nós vamos contar com a participação especial do Edson Nogueira, auditor fiscal da Receita Federal e hoje atualmente está como inspetor-chefe da Receita Federal no Porto de Pecém. E o assunto que nós vamos estar abordando é sobre a facilitação de comércio e igualdade de gênero. Oi, Edson, tudo bem contigo? Tudo bem, sim, Sheila. Muito obrigado pelo convite. Convite muito especial para discutir um tema altamente relevante e altamente atual. Então, é um prazer poder contribuir com essa discussão. Eu que te agradeço. Eu te agradeço muito a oportunidade, o interesse, essa disponibilidade de estar aqui conversando conosco. E realmente, exatamente como você trouxe, né, Edson, um ponto tão importante de desenvolvimento, onde nós temos tantos países engajados em atuar, né, com diversas frentes e à frente da facilitação de comércio e muito em alta a igualdade, a nossa necessidade de igualdade dos gêneros, né? Então, é algo que nós precisamos estar falando, ações que nós precisamos estar nos engajando também, para poder fazer a diferença, poder contribuir com todo este processo, com todo este projeto que está acontecendo. E, Edson, queria ver contigo, então, como que está sendo esse processo? Como que está sendo o envolvimento de vocês? Se tu puder comentar um pouquinho conosco, como que está sendo esse processo da facilitação de comércio? Bem, Sheila, realmente você tocou num ponto importante, certo? É interessante aqui que a gente faça uma pequena contextualização para poder entender esse link entre a questão da mulher e a questão da facilitação do comércio, tá? Se você partir de uma visão restrita, uma visão estrita sobre a facilitação do comércio, que foi a visão utilizada pela OMC no Acordo de Facilitação do Comércio, facilitação do comércio é basicamente a simplificação, a otimização, a modernização dos procedimentos de fronteira para tentar diminuir os custos e a demora na liberação de mercadorias. Uma visão um pouco mais ampla da facilitação do comércio, ela vê a facilitação como toda e qualquer medida que possa diminuir esses custos de operar no comércio internacional. Então, aí já entram medidas como da infraestrutura do país, a melhoria da infraestrutura de estradas do país, isso também se visto como facilitação do comércio. Só que o conceito de facilitação do comércio ele foi se ampliando, certo? E pouco tempo depois já passou a se falar em facilitação 2.0. Já seria uma facilitação que incluiria aí também serviços, já que o acordo de facilitação era focado em mercadorias, também passou a considerar questões voltadas a investimentos e também questões voltadas ao e-commerce. E, por fim, que é o que nos interessa no contexto dessa nossa conversa de hoje, a facilitação do comércio sustentável, que traz para dentro da discussão da facilitação do comércio aspectos voltados aos objetivos de desenvolvimento sustentável, são os chamados objetivos do milênio, né? E aí a gente tem medidas focadas na inclusão, né? Inclusão de pequenas empresas, inclusão da mulher, e também medidas voltadas para a agricultura. Então, esse é o link que se faz aí, partindo de uma visão restrita de facilitação do comércio, que era focada simplesmente em procedimentos, e a gente chega hoje numa visão muito mais ampla, que inclui aí a mulher, né, e as empresas de pequeno porte, porque constatou-se que o comércio internacional, ele é um vetor poderosíssimo de desenvolvimento, e através do comércio internacional é possível diminuir as desigualdades existentes, desigualdade de gênero, inclusive, diminuindo a pobreza e contribuindo para o alcance desses objetivos do milênio. E quando a gente olha, né, Edson, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela celebrou este ano, em 2021, seus 25 anos, né? E ao longo desses 25 anos de atuação, trazendo justamente esse papel de facilitador, de reduzir obstáculos comerciais entre os países para viabilizar o comércio internacional, né, essas operações internacionais entre os países membros, e nós temos, então, desde o dia 1º de março deste ano, e vai ficar aí até agosto de 2025, a primeira mulher, né, liderando a Organização Mundial do Comércio, e a primeira mulher
africana. Então, já vem aí com um movimento também muito legal, muito positivo. Eu acho que traz bastante força para estes objetivos de desenvolvimento que você comentou, as ODS, né? E ela diz assim, né, que ela acredita no poder do comércio para ajudar os países em desenvolvimento a sair da pobreza. Então, realmente, o quanto nós precisamos fomentar o comércio internacional, para que os países consigam ter este movimento, sair desta linha da pobreza e se desenvolver também. E a mulher traz com as características, enfim, com as características que cada um possui, mas ela traz características fortes para ajudar neste movimento, né? Então, esta inclusão é tão importante. E eu estava observando, olhando alguns materiais também, aonde nós temos 33%, deixa eu até pegar aqui certinho, nós temos estudos que mostram que empresas que atuam de forma ativa no comércio internacional empregam 33% mais mulheres do que empresas que hoje não operam, né, com exportação, no comércio internacional. Mas a gente sabe que ainda é uma dor experimentada por muitas, né? A grande maioria, na mesma atividade, nós ainda temos muitas diferenças salariais com isso. E quando nós começamos a conversar, né, Edson, pelo LinkedIn, que foi nosso primeiro contato, e falamos sobre esse assunto, você até me instigou e compartilhou comigo, né, este assunto, este tema, para que a gente pudesse conversar e construir esse material aqui tão rico, e eu espero que possa contribuir com tantas pessoas. E eu fiz uma pesquisa, fiz uma enquete nas minhas redes sociais, fiz uma enquete no LinkedIn, fiz uma enquete também no Instagram, pedindo a participação principalmente das mulheres, né, já que era o tema, né? E fiz a pesquisa no LinkedIn com ambas as redes, né, com a mesma pergunta. A condição de ser mulher já atrapalhou vocês em algum momento, e daí eu puxei o comércio exterior, em algum momento no Comex, né? E eu tive a grata satisfação de ter um engajamento aí de 266 pessoas votando no LinkedIn. E te confesso que eu não fiquei surpresa com o resultado. O resultado foi que 57% das pessoas que votaram, né, das mulheres que votaram que sim, que já se sentiram, que a condição de ser mulher já atrapalhou elas já sentiram isso. E 43% votaram que não, né? Mas nós tivemos, então, quase 60% das pessoas engajadas nessa enquete se mostrando insatisfeitas, ou não insatisfeitas, talvez é a palavra, mas externando que ser mulher já deixou, já atrapalhou em algum momento. No Instagram também teve um envolvimento onde 60%, muito parecido, 60% dos votos foram para sim, né, e 40% para não. E eu queria ouvir um pouquinho de ti, né, saber se essa pesquisa realmente traduz a realidade que vocês têm visto, que vocês têm observado, que vocês têm acompanhado neste movimento aí, engajando todos os países neste trabalho aí junto com a Organização Mundial do Comércio. Interessante o que você falou, Sheila. A gente tem observado, né, a própria OMC reconhece quão tardia está sendo essa discussão, né? Uma discussão realmente que começou tarde demais. Isso já deveria ter começado antes. E à medida que os estudos avançam, são constatados dados assim bastante estarrecedores. Por exemplo, apenas 1 em cada 5 empresas exportadoras no nível mundial hoje são lideradas por mulheres, né? A gente tem outros dados, assim, que as desigualdades existentes, né, hoje no mercado de trabalho entre homens e mulheres levaria no passo atual 170 anos para serem corrigidas, né, para serem eliminadas de forma plena. E isso gera um prejuízo muito grande para a economia mundial. Então, quando a gente fala na inclusão da mulher,
são problemas sérios, a gente não está falando aqui de mimimi, de assistencialismo, não é para colocar lá no quadro das empresas, olha aqui as nossas medidas sociais de inclusão da mulher. Na verdade, não incluir a mulher é perda de riqueza, é perda da oportunidade de geração de riqueza. Estima-se que se perde aí 28 trilhões de dólares por conta da desigualdade de gênero existente atualmente no mundo. Então, são 28 trilhões de dólares que as economias mundiais como um todo estão perdendo aí por não haver uma maior justiça, uma maior participação mais ativa da mulher, né? Além disso, um outro estudo do Banco Mundial estima que se houvesse a eliminação dessas desigualdades sociais, haveria um ganho per capita na produtividade per capita no mercado de trabalho de cerca de 40%, né? Então, realmente, incluir a mulher é algo muito importante, tá? E aí você me leva a um outro ponto. Que tipos de medidas seriam medidas de facilitação do comércio para a inclusão da mulher? O que seria essa facilitação do comércio voltada à mulher? E aí a gente tem medidas de toda sorte, Sheila, partindo de casos extremos até casos mais sutis. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma medida de facilitação do comércio para a inclusão da mulher pode ser simplesmente colocar uma lâmpada em um poste. Isso mesmo, colocar uma lâmpada em um poste. Há situações extremas narradas nos estudos que o simples fato de uma mulher se deslocar aos locais onde as operações do comércio exterior são feitas, como portos, como pontos de fronteira, põe em risco a vida da mulher. Não existem condições mínimas de segurança que possam resguardar a sua integridade física. Então, aspectos como uma boa iluminação, como condições mínimas de segurança, de vigilância, já seriam aí medidas de facilitação voltadas para a mulher. Outras medidas de facilitação voltadas para a mulher, que a gente pode citar, é a existência de uma legislação forte, clara e aplicável que proteja a mulher do assédio, de toda forma de discriminação. E aqui, quando eu estou falando de legislação aplicável, é que não basta ter aquele tipo de coisa. Repudiamos o assédio sexual à mulher. Não, na verdade, é necessário existir mecanismos que vão proteger efetivamente a mulher contra o assédio e a discriminação nos ambientes de trabalho, tá? E, por fim, um outro aspecto muito importante que eu poderia citar aqui é a questão da capacitação, né? Há locais em que a mulher não tem acesso sequer à educação de forma geral, educação em termos gerais, né? O que dirá a capacitação necessária para uma área tão específica quanto é a área de comércio internacional, que é regida por normas próprias, normas altamente complexas. Então, existe aí um déficit de informação, um déficit de capacitação para a mulher. Então, uma medida de capacitação, uma medida de facilitação voltada para a mulher também é dar acesso à educação, dar acesso à capacitação voltada para o comércio internacional. Então, eu citei aqui apenas 3 exemplos, Sheila, mas dá para a gente concluir o seguinte: medidas de facilitação voltadas para a mulher é toda e qualquer medida que você possa, através delas, aumentar de forma efetiva a participação da mulher no comércio internacional, fazendo com que a mulher possa se beneficiar desse poder que o comércio internacional tem de gerar riqueza, de gerar oportunidades de melhoria de vida. Então, isso que são as medidas de facilitação voltadas para a mulher. Nossa, realmente, assim, excelente esses teus exemplos e como você falou, tantos outros a gente pode citar. E eu vou aproveitar esses exemplos assim que você trouxe agora para nós, Edson, e vou adentrar aqui de novo, novamente na pesquisa que eu fiz, e eu convidei as pessoas que, além de votar, né, sim ou não, que se sentissem confortáveis, que fizessem contato comigo de forma direta ou mesmo ali na rede, se não fossem se sentir constrangidas de comentar, mas o que levou, em que momento elas se sentiram inseguras ou o que atrapalhou, né, elas na atividade, no comércio exterior. E vieram algumas respostas e algumas vão aqui ao encontro dessas facilitações, desses exemplos que você trouxe para nós, né? Uma resposta que veio, tá, de diversas mulheres foi a seguinte: eu já sugeri várias melhorias na minha atividade, melhorias operacionais, e a maioria que falou vinculadas ao sistema, à operação mesmo do dia a dia.
E as minhas sugestões foram ignoradas, não foram consideradas porque estava vindo de uma mulher. O meu colega, daí uma falou aqui de um colega, a outra falou aqui que enfim, que somente foi ignorada também. O meu colega homem, quando deu a sugestão igual à minha, mas talvez tenha utilizado alguma palavra diferente ou trazido algum exemplo diferente, mas que a solução seria a mesma, a sugestão foi aceita. Outra que veio muito, né? Uma invasão muito grande que mulheres sofrem, isso extremamente comum, em momentos de entrevistas, não é nem no decorrer da atividade, é aquela pergunta extremamente invasiva do pretende ter filhos? Como se ter filhos fosse uma barreira para o processo, para a entrega que ela daria na sua atividade profissional. E ter filhos ou não ter filhos é uma decisão pessoal, né? E eu te confesso que eu já perguntei, tá, para alguns homens, né, se eles já tiveram esse tipo de pergunta num momento de uma entrevista, não é nem um papo depois entre os colegas, né? E nenhum, tá? Todos os homens me disseram que esta pergunta nunca foi feita a eles, né? Agora, a mulher, sim, nós passamos por esse tipo de questionamento, né? Outro ponto, assim, que veio muito nas respostas também foi a questão salarial. E aqui, né, comparado com a mesma função. Então, ambos na mesma função, com tempo similar de empresa e com salários bastante discrepantes entre os gêneros, né? Outra resposta que veio aqui, veio também que, enfim, é do dia a dia, acontece, incrível isso, viagens, né? Porque a mulher não pode viajar, porque a mulher, se tem filhos, é difícil para ela viajar. Então, para assumir uma posição comercial, onde requer visita a clientes, viagens, né? Por ser mulher, por vezes é o visto como algo que dificulte a operação. Ainda mais se ela é mulher, que precisa viajar e com filhos, né? Com quem vai deixar, afinal, quando adoecer ou qualquer necessidade, quem que vai socorrer, né? Negociações com alguns países, né, isso também vieram aqui, principalmente árabes, muito com África também, onde até mesmo as respostas, os clientes só respondem os e-mails quando é encaminhado por um colega homem, né? Mas a gente sabe também que existe muito a questão cultural, né? E é importante entender isso, a gente respeitar, a gente ir quebrando aos poucos, né? Mas tem muito isso ainda, é muito forte, justamente todo esse trabalho é para a gente desmistificar isso, né? E veio aqui também um comentário, né? Um grande preconceito por ser mulher latino-americana à frente de negócios masculinos. Né? Então, acaba pegando um preconceito, assim, um posicionamento pejorativo também, né? Da mulher latino-americana não poder estar à frente de negócios, né? Então, só compartilhando aqui contigo, dentro disso, né? Essa questão dessa facilitação aqui dos pontos que tu trouxe, e algo também que eu posso compartilhar por experiência própria, a questão da educação. A gente sabe que hoje nós temos muito mais mulheres buscando conhecimento do que nós tínhamos há um tempo atrás, né? Mas o quanto isso ainda é difícil para a mulher ter acesso, uma vez que ela acaba tendo outras atividades. Eu estava até olhando outras atividades em casa, ela acaba assumindo outras atividades também e acaba deixando isso num segundo plano. Então, ter esse olhar para ver que não é uma falta de interesse, muitas vezes, aquele momento da vida dela, ou naquela comunidade onde ela está inserida, se não tiver um auxílio para poder mostrar que pode olhar diferente, que pode pensar diferente, ela não vai conseguir, muitas vezes, dar sozinha este passo, né? Porque vive naquela comunidade que há tempo respira e trabalha e opera dessa forma, né? Assim, os dados que você apresentou aí foram riquíssimos. Você fez uma pesquisa no LinkedIn e conseguiu aí dados quantitativos muito significativos e também dados qualitativos das pessoas mostrando quais são os problemas. E aí isso me fez lembrar aqui qual é a linha de ação dos organismos internacionais, né? É preciso enfatizar mais uma vez, apesar de eu já ter dito, que essa é uma discussão muito recente. Quando eu digo muito recente, é muito recente mesmo, né? O acordo de facilitação em si só entrou em vigor em 2017. O acordo de facilitação do comércio, ele focou simplesmente em procedimentos de fronteira.
ele não teve um olhar, ele não teve um olhar de gênero para a coisa, né? Imediatamente iniciou-se uma discussão da OMC que era preciso olhar para o comércio internacional através de gender lens, né, de lentes de gênero. Então, foi aí que se iniciou essa discussão. No mesmo ano em que entrou em vigor o Acordo de Facilitação do Comércio, começaram a acontecer coisas muito interessantes, né? Houve aí a Declaração de Buenos Aires. No âmbito da OMC, mais de 120 países fizeram uma declaração pelo empoderamento econômico da mulher no comércio internacional. E o Brasil é um dos países que assumiram esse compromisso, essa declaração de Buenos Aires. Então, a partir desse momento que começaram a surgir as coisas, tudo muito recente, ainda não tem nem muito dado sobre a questão, né? Então, através dessa proposta de enxergar o comércio com lentes de gênero, é que nós vamos descobrir a intensidade do problema, a verdadeira magnitude do problema. E a OMC, ela propõe uma linha em 4 passos, uma linha de ação em 4 passos. Tá? A primeira é gerar conscientização. É preciso nós entendermos que há, sim, um link entre comércio e gênero. O comércio internacional tem questões que afetam diferentemente homens e mulheres. E essas questões não podem ser ignoradas. Então, é preciso reconhecer que há um problema, que há uma questão. Primeiro passo. Segundo passo, facilitação dessa discussão no âmbito da própria OMC. A OMC se propõe a facilitar a ação dos países que a integram nessa ação sobre pesquisas, sobre trabalhos voltados à questão do comércio e do gênero. E o terceiro passo, Sheila, que é a pesquisa que você fez, levantamento de dados. Uma vez que se reconhece que há um problema, que existem questões de gênero no comércio internacional, mas que questões são essas? Quais são essas questões? Qual é o impacto econômico dessas questões? De que forma essas questões têm atingido as mulheres e a economia dos países? Então, a partir vem essa etapa que você fez aí. Não é nem tão difícil conseguir esses dados, né? Numa ferramenta do LinkedIn que você fez, você conseguiu aí resposta de quase 270 pessoas, conseguiu vários depoimentos, então há formas de se conseguirem esses dados, tá? E, por fim, com esses dados em mãos, elaborar políticas com base nos dados, né? Dentro da competência da OMC, ela está focada em capacitação. As políticas que ela pretende fazer com base nesses dados são políticas voltadas às áreas de capacitação. Capacitação tanto de governos, quanto capacitação de mulheres. Capacitação das mulheres que atuam no comércio internacional. Dar a elas melhores ferramentas para que elas possam operar nesse ambiente tão complexo. Mas também capacitar governos, para que os governos possam, cada vez mais, olhar para essas questões com essa lente de gênero, entender essas diferenças, treinar seus oficiais em questões de assédio, que isso é inadmissível, que isso não pode ocorrer, tá? E é isso. Então, são essas as linhas de ação que a OMC pretende adotar para encarar esse problema. Um problema que, infelizmente, começou a ser discutido muito tardiamente. É verdade, eu estava vendo, imagina, né? Em 2015, nós tivemos esses objetivos, né, definidos, redefinidos, em 2017, começando este tema, e o quanto é importante, né, o quanto eu me sinto grata de poder estar conversando contigo hoje, o quanto eu me sinto grata mesmo, Edson, por ter a tua participação aqui, por a gente poder estar conversando sobre isso, e não é de forma alguma, né, levar para um lado de vitimismo, não é isso, é olhar a situação, olhar a realidade, e é como você falou, essa pesquisa que foi feita, foi uma pesquisa, teve uma coleta significativa, importante, né, de participações, de envolvimento, foi tanto quantitativa quanto qualitativa, e é esse movimento que a gente precisa fazer, é começar a juntar essas forças, o nosso conhecimento entre os nossos envolvidos, aonde nós conseguimos atuar, e juntos fomentar informações, para que com a capacitação, trabalhando este assunto, tendo este olhar, né, para as ações, né, para o gênero, tendo capacitação e os governos entendendo que precisamos ter políticas para trabalhar isso, é o que a gente realmente precisa fazer. Então, eu me sinto parte deste processo, né, e o quanto isso é positivo, o quanto isso é legal, né, olhar isso
e pensar sobre isso, refletir sobre isso, conversar sobre isso. E quanto mais a gente vai conversando sobre esse assunto com diferentes pessoas, né? E essa nossa conversa hoje vai poder chegar a tantas pessoas que talvez esse assunto comece a ser um pouco mais discutido e nós vamos juntos movimentando, né? Esse envolvimento, essas pessoas para este olhar, né? Para também sermos aí facilitadores, né? deste processo. Agora, Edson, deixa eu te perguntar assim, como que você vê, quais são as ações que hoje a nossa aduana, a aduana brasileira, está desenhando, está construindo para poder participar de uma forma ativa também neste movimento, nesta conscientização? Sua pergunta é muito interessante, Sheila. Mas deixa eu só esclarecer uma coisa, né, que a gente até devia ter esclarecido no começo, tá? Eu estou hoje aqui como pessoa física, tá? Então, assim, todas as informações que eu estou discutindo aqui com a Sheila e com vocês que estão assistindo a nossa conversa, são informações que eu peguei de fontes públicas, tá? Então, uma opinião que eu venho a proferir hoje não necessariamente coincide com a opinião do órgão. Estou aqui hoje, o Edson, como pessoa física e não como representante da Receita Federal. É interessante deixar isso bem claro. Mas não vou me furtar de responder a sua pergunta, não, Sheila. Felizmente, esse movimento que nós temos visto é um movimento irreversível, tá? Esse movimento de olhar para o comércio com essa lente de gênero, ele é irreversível. E por que eu digo isso? Basta ver quem são os players que estão atuando nisso. Nós estamos falando aí de Banco Mundial, nós estamos falando de Organização Mundial do Comércio, nós estamos falando aí de Organização Mundial das Aduanas, nós estamos falando de OCDE, nós estamos falando da ONU. Então, os players onde essa discussão está sendo travada são os organismos internacionais mais importantes que existem, tá? Então, é realmente uma discussão de alto nível. A tendência é que daí venham coisas muito boas, tá? E trazendo um pouco para a questão aduaneira, como você falou, eu vou falar um pouco do que a aduana, de maneira geral, tem feito, tá? A Organização Mundial das Aduanas não está ficando de fora desse movimento. Em 2020, ela publicou pela primeira vez um compêndio voltado à questão da igualdade de gênero. A Organização Mundial das Aduanas tem quase 190 países que a integram, acho que são 183, se não me engano. E aí, para lançar esse compêndio sobre medidas bem-sucedidas internas, na verdade, são medidas para dentro da aduana, né? Ele escolheu a iniciativas de 17 países para lançar esse compêndio. E nós tivemos a felicidade de a iniciativa do Brasil ser uma das iniciativas que consta nesse compêndio, né? A iniciativa que consta lá é a atuação forte da Comissão de Ética da Receita Federal no combate e na prevenção a toda forma de assédio e discriminação contra a mulher dentro da aduana, né? Mas para você que está nos assistindo, você está mais interessado em saber, talvez, as questões para fora, né? O que é que está acontecendo para fora, né? E aí tem questões interessantes acontecendo. Nesse exato momento está acontecendo uma pesquisa promovida pelo Banco Mundial, em parceria com o CONFAC, que é o Conselho Nacional de Facilitação do Comércio, que é integrado pela Receita Federal, né? Que está exatamente levantando dados sobre a condição da mulher no Brasil no comércio internacional. Então, quando esses dados estiverem disponíveis, os órgãos que integram o CONFAC não se furtarão, com certeza, em fazer as análises desses dados e estabelecer políticas. Então, estamos aí numa fase de coleta de informações. Mas tem dados muito interessantes, viu, Sheila, sobre as aduanas mundo afora também, e elas podem contribuir com a nossa discussão. Em termos mundiais, né, a gente tem aí a participação da mulher dentro das aduanas, desde países que tem aí, o país que tem menos participação da mulher tem 5,9% do quadro ocupado por mulheres, né? E isso vai até um país que tem mais, que tem 73%. Na média, a gente tem 38% de cargos, na média mundial, 38% dos cargos das aduanas são ocupados por mulheres. Porém, apenas 29% dos cargos de gestão master, né, dos cargos sênior de gestão, são ocupados por mulheres, né? Apenas 29% dos cargos master, dos cargos sênior de gestão dentro das aduanas em nível mundial é ocupado por mulheres, né? E cerca de apenas 34% dos cargos de gestão de nível médio é ocupado por mulheres. Então, aí tem um espaço
que precisa ser preenchido, né? Tem um déficit aí de participação da mulher nessas posições de gestão, especialmente nas posições de gestão sênior. Mas há medidas, Sheila, também, num estudo feito pelos Estados Unidos sobre a situação da aduana e toda essa situação de gênero, que ela apontou questões muito interessantes sobre como as aduanas podem contribuir. E aí são medidas já voltadas externamente, certo? O papel que a aduana pode exercer para fora, né, trazendo a mulher para a solução. E uma das soluções que eu achei bastante interessante, que você falou aí, e eu não falei nada na hora, mas eu queria falar nesse momento aqui, trazer a mulher para dentro da discussão. A mulher precisa ser ouvida na construção das soluções. Você falou aí de uma respondente que diz que quando ela propôs a solução, pelo simples fato de ela ser mulher, ela não foi ouvida, e alguém que propôs a mesma solução foi ouvida. Então, essa situação não está passando ao largo dos organismos que fazem essa discussão, eles estão percebendo isso. E uma das medidas que eles colocam é exatamente criar um mecanismo efetivo de participação das mulheres. A pesquisa da ONU sobre facilitação do comércio sustentável, a última que ocorreu em 2019, ela propõe que haja dentro das aduanas ou dentro dos ministérios de economia um ponto focal que faça aí a promoção da associação de mulheres que atuam no comércio internacional para que essas mulheres possam participar mais ativamente da construção das soluções. Nem sempre os homens enxergam o problema da mesma forma que a mulher enxerga, né? Então, o somatório dessas visões diferentes pode trazer soluções muito mais interessantes, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista da criatividade das soluções para os problemas. Então, é preciso criar um mecanismo para que a mulher tenha uma participação ativa, né? E aí o acordo de facilitação do comércio é muito sensível a isso, a essa participação social, né? Ele propõe ali que as regras, que as normas, quando forem publicadas, primeiro elas devam ir à consulta pública. É um instrumento de participação, mas é possível ir muito mais além, é possível ter uma participação muito mais ativa com o incremento desses pontos focais previstos aí na pesquisa da ONU. E esse é apenas um dos pontos levantados, né? Envolver a mulher nessa questão da capacitação. O outro a gente já falou bastante aqui, que é capacitação. É preciso capacitar a mulher, é preciso dar as ferramentas para ela ter essa igualdade de condições aí na disputa de vagas, na disputa de melhores oportunidades, e também a questão da infraestrutura amigável, que também nós já conversamos, né? É preciso ter uma infraestrutura minimamente adequada a receber a mulher, garantindo ali uma segurança, garantindo ali que ela não vá sofrer algum tipo de assédio, algum tipo de violência. É preciso ter essa visão dentro da infraestrutura também, uma boa iluminação, cercas, vigilantes, formas que possam proteger a mulher fisicamente. É isso aí. Não, perfeito. Muito obrigada por tantos comentários, por tanta riqueza aqui de informações, né? Tá tão gostoso falar sobre isso, ouvir sobre isso, ver esse movimento acontecendo, né? É recente, tardio, mas é recente, mas pelo menos ele está acontecendo, e o quanto isso é importante. E ser ouvido é o essencial, né, Edson? Realmente a gente precisa ouvir, e ouvir gêneros, né? Então, assim, criar essa igualdade, criar este equilíbrio, porque realmente a soma das diferenças que a gente consegue fazer a melhor das construções, né? Então, somando as diferenças, somando os pontos positivos, enfim, os pontos de vista, as necessidades que cada um tem, com certeza a gente vai conseguir ter um movimento muito mais positivo, um comércio muito mais positivo, uma igualdade, enfim, uma satisfação muito grande com tudo isso, e sem deixar ninguém, né, nenhum dos lados, ninguém prejudicado com isso. Agora, deixa eu te perguntar, vocês aí estão trabalhando hoje? Hoje existe algum projeto já local que vocês estão pensando em desenvolver, em trabalhar aí nas comunidades? Porque eu vejo que sempre é mais fácil, não, mas é mais facilitador quando a gente começa sempre fazendo mais próximos de nós, né, este movimento. Então eu te pergunto, hoje vocês aí em Pecém, né, onde você está, vocês já estão pensando em algumas medidas para ir trabalhando a comunidade, fazendo esse desenvolvimento?
Sheila, muito obrigado pela pergunta. A gente tem sim, Sheila. Assim que eu comecei a pesquisar essa parte de facilitação do comércio inclusivo, né, eu vi a pesquisa da ONU, que trazia ali dados sobre a importância de tentar incluir a mulher, e uma das medidas que ela propõe é exatamente a questão da capacitação. Nós tivemos uma ideia, né, de procurar os principais players em operação aqui no Complexo Industrial e Portuário do Pecém e propor ali uma espécie de aliança para fazermos uma capacitação ampla exclusivamente para as mulheres da comunidade. Só contextualizando para a nossa região. Essa imagem aqui atrás é a imagem do Porto do Pecém. O Porto do Pecém fica a 3 quilômetros de uma cidadezinha que começou como uma vila de pescadores. Por a praia ser muito bonito, também teve um certo desenvolvimento turístico durante um tempo, mas depois que o porto se instalou, tudo passou a gravitar mais ou menos em volta do porto ali, das empresas que atuam no porto, tá? Então, é uma cidade que não é uma região que tem uma certa pobreza, apesar das oportunidades de negócios que tem, das empresas que tem aqui, mas muita gente que trabalha nas melhores posições nessas empresas vem de Fortaleza, 60 quilômetros de distância, né? Então, a absorção de pessoal local para cargos mais significativos dentro dessas empresas ainda não é tão grande, tá? Então, a ideia da gente era o seguinte, é fazer um projeto voltado exclusivamente para a mulher, para a inclusão da mulher, gerando a oportunidade de integrar a mulher na cadeia logística internacional no cenário dessas empresas. Então, a gente, como Receita Federal, daria um treinamento em aspectos aduaneiros do comércio internacional, mostraríamos como é uma exportação, uma importação, quais são os documentos, quais são as etapas, o que é feito, como é que tem que ser feito, e aí o porto viria e daria treinamento sobre questões de logística portuária, e aí uma outra empresa, um operador portuário que quisesse participar do projeto também daria um treinamento específico dentro da sua área, e assim a gente montaria uma capacitação que desse condições reais, condições de conhecimento aplicável, que tornasse as mulheres mais aptas a disputarem vagas e boas posições aqui, e com isso elas teriam maiores chances de se inserir nessas oportunidades de negócio geradas pelo comércio internacional aqui na nossa região. Mas aí, infelizmente, veio a pandemia, esse era um projeto que estava sendo planejado para 2020, né? E ele necessariamente depende de muitas ações presenciais, até devido à natureza das operações do comércio internacional, e aí ele ficou um pouco sobrestado, mas tão logo essas condições melhorem, a gente quer tirar esse projeto tão relevante, a gente acha que pode ter um impacto muito significativo aqui na comunidade, a gente quer tirar isso do papel, sim, Sheila. Nossa, que legal, parabéns, Edson. Realmente que vocês tenham possibilidade de colocar este projeto o quanto antes, né, assim que possível em prática. Parabéns por todo este movimento, por estar aí à frente deste projeto, porque contribuir com a comunidade, contribuir dessa forma, eu vejo sempre que é o melhor legado que a gente pode deixar, né? Então, se envolver com essas causas, com uma causa tão recente, atual, necessária e percebida, né, por vocês aí, é fundamental. Então, parabéns, né? Achei muito boa a ideia e espero, se de alguma forma eu puder contribuir, estarei sempre à disposição. Privilegiada a comunidade aí que tem pessoas pensando e estão envolvidas num projeto para desenvolver elas. Obrigado, Sheila. Edson, eu quero te agradecer imensamente por ter disponibilizado de novo o teu tempo, por ter trazido esse assunto, por estar envolvido, né? Foi muito gostoso conversar contigo, muito rica essa troca de informações, essa experiência que a gente teve aqui. Então, meu muito obrigada, né? Que possamos levar esta informação, este conhecimento, enfim, despertar esta curiosidade em muitas pessoas. E deixo aqui um espaço para você se despedir, enfim, fazer algum comentário adicional que tu queiras fazer. O momento é todo teu. Queria só dar mais uma última informação, tá? Recentíssima, que prova que a coisa realmente está andando, nesta semana, a Câmara aprovou o texto do acordo de livre comércio com o Chile, tá? E esse texto foi mandado para o Senado. Existe um capítulo inteiro voltado à questão de gênero nesse acordo comercial, tá? E a mulher é citada simplesmente 27 vezes nesse acordo comercial, tá?
Então, nós estamos falando de coisa concreta, de coisa recente. E nesse acordo reconhece, inclusive, a necessidade de fomentar o acesso da mulher a financiamento, das mulheres empreendedoras a financiamento e aos recursos financeiros, tá? Então, fechando aqui com essa informação recentíssima dessa semana, no mais agradecer, foi dizer que foi um grande prazer ter essa conversa, poder contribuir, ainda que tão singelamente, com essa discussão, mas é importante a gente realmente despertar para esse olhar para o comércio com essa lente de gênero, entender que há diferenças, que essas diferenças causam impactos, e esses impactos muitas vezes são desproporcionais e prejudiciais à mulher. É uma questão que deve ser tratada. Muito obrigado, Sheila, pelo convite, tá? Imagina, obrigada. Eu já tomei nota aqui sobre esse acordo, quero dar uma olhadinha nele. Obrigada por essa informação bem atual aí. Vamos encerrar com chave de ouro, né? Muito bom. Pessoal, a todos que estiveram e estão conosco até este momento, o meu muito obrigado. A todos vocês, um abraço do tamanho do mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!